E aí, pessoal? Tudo beleza? No nosso último encontro, a gente mergulhou fundo no nazismo e no fascismo. Se você ainda não viu, o link está aqui na descrição. Corre lá porque é fundamental para entender o que vem agora. Hoje, o assunto é um dos eventos mais impactantes e devastadores da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Prepara a pipoca e vem comigo desvendar esse capítulo sombrio e complexo. Para entender por que o mundo explodiu em guerra de novo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lembra do Tratado de Versalhes, lá no fim da Primeira Guerra? Ele impôs condições pesadíssimas à Alemanha, que saiu humilhada com sua economia quebrada e proibida de ter um exército forte. Esse sentimento de revanche foi o solo perfeito para o que viria a seguir. Some a isso a crise de 1929, que abalou o mundo todo e abriu espaço para líderes extremistas com promessas de solução rápida. Na Itália, Mussolini e o fascismo. Na Alemanha, Hitler e o nazismo. Eles prometiam restaurar a glória nacional e culpar minorias pelos problemas. Enquanto isso, a Liga das Nações, que deveria manter a paz, se mostrava completamente ineficaz. Para piorar, muitos países ocidentais tinham um medo gigantesco do comunismo que tinha tomado o poder na Rússia. Eles viam Hitler como um mal menor, uma barreira contra o avanço soviético. E foi nesse cenário que a Alemanha começou seu plano de expansão, baseado na ideologia do espaço vital, que dizia que o povo alemão precisava de mais território para se desenvolver. Com o mundo olhando para o outro lado, Hitler rasgou o Tratado de Versalhes. Ele começou a rearmar a Alemanha, tirou o país da Liga das Nações e partiu para a anexação de territórios. Primeiro a Áustria, depois a região dos Sudetos na Tchecoslováquia. As potências europeias, como França e Inglaterra, praticaram a chamada política de apaziguamento, basicamente cedendo às vontades de Hitler para evitar um novo conflito. Mal sabiam eles que estavam apenas alimentando o monstro. Nesse meio tempo, as alianças foram se formando. De um lado, o eixo, Alemanha, Itália e Japão, unidos por seus interesses expansionistas e ideologias autoritárias. Do outro, os futuros aliados, ainda hesitantes. E aí veio a jogada de mestre de Hitler. Ele assinou um pacto de não agressão com a União Soviética, sua grande inimiga ideológica. O nome oficial era Pacto Molotov-Ribbentrop. O que o mundo não sabia é que, secretamente, eles combinaram dividir a Polônia. Com as costas protegidas no leste, o caminho estava livre, e o estopim veio no dia 1º de setembro de 1939. As tropas alemãs invadiram a Polônia. Foi a gota d'água. 2 dias depois, Inglaterra e França finalmente declararam guerra à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial havia começado. A Alemanha usou uma tática de guerra inovadora e brutal chamada Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Com ataques coordenados e super rápidos de tanques e aviões, eles dominaram a Polônia em semanas. Depois, foi a vez da Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e, para o choque do mundo, a França. Em junho de 1940, Paris foi ocupada pelos nazistas. A Europa parecia estar de joelhos. Com a França dominada, o próximo alvo era a Grã-Bretanha. Hitler iniciou uma intensa campanha de bombardeios aéreos sobre cidades inglesas, especialmente Londres. Esse episódio ficou conhecido como a Batalha da Inglaterra. Mas, liderados por Winston Churchill e com a bravura da Força Aérea Real, os britânicos resistiram heroicamente. A invasão por terra nunca aconteceu. Foi a primeira grande derrota estratégica de Hitler. Enquanto isso, a guerra se espalhava pelo mundo. Havia batalhas cruciais no norte da África, nos Balcãs e na Ásia, onde o Japão continuava sua expansão. O conflito era verdadeiramente global. Por um tempo, os Estados Unidos se mantiveram neutros, embora ajudassem os aliados com suprimentos. Mas tudo mudou em 7 de dezembro de 1941. Sem aviso, a Marinha japonesa atacou a base naval de Pearl Harbor, no Havaí.
O gigante adormecido, mas como disseram, tinha despertado. Os Herald entraram na guerra com força total. O grande erro de cálculo de Hitler, porém, aconteceu em junho de 1941. Confiante de sua força, ele quebrou o pacto com Stalin e ordenou a invasão da União Soviética. A Operação Barbarossa foi a maior invasão terrestre da história. No início, os alemães avançaram rapidamente, mas subestimaram a vastidão do território russo, a resistência do Exército Vermelho e, principalmente, o rigoroso inverno. O ponto de virada definitivo na frente oriental foi a Batalha de Stalingrado. Entre 1942 e 1943, soviéticos e alemães travaram uma das batalhas mais sangrentas da história, lutando casa por casa, ruína por ruína. A derrota alemã em Stalingrado foi catastrófica e marcou o início do fim para o Terceiro Reich. A partir dali, o Exército Vermelho começou a empurrar os nazistas de volta para Berlim. Na frente ocidental, a virada veio em 6 de junho de 1944, o famoso Dia D. Uma força gigantesca de soldados americanos, britânicos e canadenses desembarcou nas praias da Normandia, na França. Foi a maior operação anfíbia da história. Depois de intensos combates, os aliados conseguiram estabelecer uma base firme e começaram a avançar, libertando Paris em agosto daquele ano. A Alemanha agora estava prensada, com os soviéticos avançando pelo leste e os aliados pelo oeste. Em paralelo a tudo isso, acontecia o capítulo mais sombrio da guerra: o Holocausto. Desde o início do regime nazista, a perseguição a judeus e outras minorias como ciganos, homossexuais e opositores políticos era sistemática. Eles foram confinados em guetos e depois enviados para campos de concentração e extermínio. A partir de 1942, com a chamada Solução Final, o genocídio foi industrializado. Cerca de 6 milhões de judeus foram brutalmente assassinados em locais como Auschwitz, Treblinka e Sobibor. À medida que os aliados avançavam, eles descobriam o horror desses campos, documentando uma das maiores atrocidades da história da humanidade. No início de 1945, a derrota da Alemanha era inevitável. Os soviéticos cercaram Berlim e a batalha final pela capital alemã foi devastadora. Percebendo que tudo estava perdido, em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler cometeu suicídio em seu bunker. Poucos dias depois, a Alemanha se rendeu incondicionalmente. A guerra na Europa nem havia terminado. Mas no Pacífico, a luta continuava. O Japão se recusava a se render, mesmo com a derrota iminente. Eles usavam táticas desesperadas como os ataques suicidas dos pilotos kamikazes. Para forçar a rendição e evitar uma invasão terrestre que custaria milhões de vidas, o presidente americano Harry Truman tomou uma decisão controversa: usar uma nova e terrível arma. Em segredo, os Niuai haviam desenvolvido a bomba atômica no Projeto Manhattan. Em 6 de agosto de 1945, a cidade de Hiroshima foi destruída. 3 dias depois, Nagasaki. O poder de destruição era inimaginável. Em 2 de setembro de 1945, o Japão se rendeu. A Segunda Guerra Mundial chegava ao fim. As consequências foram assombrosas. Estima-se que mais de 60 milhões de pessoas morreram. Cidades inteiras foram reduzidas a escombros. Para tentar evitar que algo assim acontecesse novamente, foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945. O mapa do poder mundial também mudou. A Europa estava destruída e os Estados Unidos emergiram como a grande superpotência mundial, ao lado da União Soviética. E essa rivalidade entre o capitalismo americano e o comunismo soviético deu início a um novo conflito, a Guerra Fria. O mundo se dividiu em 2 blocos, separados pela chamada Cortina de Ferro. Em 1948, como consequência direta do Holocausto e das movimentações geopolíticas, foi criado o Estado de Israel. E para julgar os líderes nazistas por seus crimes, foi estabelecido o Tribunal de Nuremberg, que consolidou os conceitos de crimes de guerra
e crimes contra a humanidade. A Segunda Guerra Mundial foi um evento que redefiniu o século XX e cujos ecos sentimos até hoje. É uma história de horror, mas também de resistência e sacrifício. E lembrá-la é nosso dever para que nunca se repita. Ufa, que jornada, hein? Espero que esse resumão tenha ajudado a clarear as coisas. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Comenta aqui embaixo o que você achou ou qual outro tema histórico você quer ver por aqui. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.